Aí, meu fera, continuando agora aqui com o efeito de penetração e blindagem. Vocês sabem muito bem que cada elétron de um átomo é protegido, ou seja, blindado do efeito da atração da carga nuclear pelos elétrons do mesmo nível de energia e principalmente pelos elétrons de nível mais internos. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui o flúor, né? Então, no flúor eu tenho uma determinada carga nuclear, no caso 9 prótons, beleza? Daqui a pouco a gente fala dele. Logicamente que esse elétronzinho aqui, ele está sendo blindado por esses elétrons que estão na camada mais interna e também pelos elétrons da sua própria camada. Esse efeito a gente chama de efeito de blindagem, eles vão atrapalhar, certo? Que a carga nuclear efetiva, já que eles se atraem, tem a mesma intensidade que esse elétronzinho primeiro aqui está recebendo, ok? Daqui a pouco a gente volta a falar disso aqui. Então, você sabe que os elétrons são protegidos, são blindados pelos elétrons que estão mais distantes. E apenas uma parte da carga nuclear atua realmente sobre os elétrons. É a carga nuclear efetiva. Você já aprendeu na aula passada, certo? Que a carga nuclear efetiva é justamente a carga em que um elétron sofre pelos prótons do núcleo, ok? Conforme, lógico, vou fazer uma observação para você aqui, observação do Sandrão, que é o seguinte: conforme aumenta o número atômico do elemento químico, também aumenta o número de elétrons distribuídos nos orbitais. Quanto mais prótons você tiver, você tem mais elétrons, certo? Da mesma forma, à medida em que aumenta o número atômico, ok? Aumenta a carga positiva do núcleo. Concorda comigo? Lógico. Porque quanto mais prótons eu tiver, mais cargas positivas eu vou ter, certo? E essa carga positiva do próton é o que atrai mais fortemente os elétrons ao seu redor. Então, esses elétrons aqui ao redor eles são atraídos para o núcleo. Atração eletrostática. Lembra que Sandrão falou isso na aula anterior? Então, eu tenho essa atração eletrostática. Logicamente, entretanto, contudo, como os orbitais podem se sobrepor, você vai ter essa aula, né? Se não assistiu, acho que eu devo ter essa aula no canal. Mas como sobre os orbitais podem sobrepor, os elétrons mais internos, vamos supor esses aqui, ó, esses elétrons aqui mais internos, eles atrapalham que os elétrons mais externos, que são esses que estão aqui pelo lado de fora, sintam a atração do núcleo, certo? Gerando o que a gente chama de efeito de blindagem. Então agora você já sabe o que é o efeito de blindagem. É quando os elétrons mais internos, eles atrapalham a atração que o núcleo tem sobre os outros elétrons. Logicamente, quanto mais distante, menor vai ser essa atração, né? É a lógica. Beleza? Então, vamos pegar aqui um exemplo do flúor, esse mesmo, né? Então, o flúor, ele é um cara, eu coloquei a figurinha do flúor. O flúor, ele tem 9 prótons. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p5. Aí você vai lembrar, o S tem um orbital só e o P tem 3 orbitais, certo? Então aqui eu tenho 2 elétrons, 2 elétrons, 2, 3, todos para cima, de acordo com o root, depois volta no sentido contrário, certo? Então aqui está o subnível S e o subnível P, certo? O primeiro elétron, presta atenção agora, o primeiro elétron
mais interno. Esse aqui, ó, o primeiro elétronzinho que a gente colocou, vamos supor que seja esse aqui. Esse primeiro elétron, aqui tem 9 prótons, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. Lógico que esse primeiro elétron, o mais interno, sente essas 9 cargas positivas do próton, do núcleo, lógico, é atraindo eles. Entretanto, o terceiro elétron, vamos pegar aqui, esse seja o terceiro elétron, ele já não vai sentir tanto essa atração. Por quê? Porque nós temos aqui os elétrons que estão na frente dele fazendo o efeito de blindagem. Logicamente, o nono elétron, por sua vez, o último elétron que a gente colocou aqui, ó, vamos supor que esse nono elétron seja esse aqui, que esteja no subnível 2p, né? Esse elétron, por sua vez, sentirá ainda menos a carga nuclear efetiva, já que na frente dele eu tenho 8 elétrons na sua frente. Certo? Então, esses 8 elétrons vão fazer um efeito de blindagem. Essa interferência que os elétrons mais internos exercem sobre os elétrons mais externos atrapalham tipo a sua visão das cargas positivas no núcleo e é chamado de blindagem. Então o nono elétron do flúor sente a blindagem que os outros elétrons exercem sobre o núcleo. Sacou o que é blindagem? Acho que ficou bem claro aí o que é blindagem. Então esse nono elétron aqui, ao ser atraído pelo núcleo, você tem que lembrar que esses carinhas aqui, todos eles vão fazer o efeito de blindagem, diminuindo essa atração do núcleo por esse elétron. Então, a gente diz o seguinte, já que esse elétronzinho, que eu escolhi como sendo o último, tá? Já que esse elétronzinho, ele não é capaz de sentir a real carga do núcleo, dizemos que ele recebe o que a gente chama de carga nuclear efetiva, porque ele não recebe toda a carga em que o núcleo pode ter para ele, porque os outros fazem o efeito de blindagem. Então, a blindagem é um dos fatores que faz com que o raio atômico, que a gente vai estudar, certo? O raio atômico não se comporte, o raio atômico não se comporte como uma regra simplista, né? Aquela mais para a direita, para a esquerda, não. Entendeu? Agora você vai entender por que o raio atômico e outras propriedades periódicas, elas ocorrem naqueles sentidos. Lógico, os sentidos medem apenas uma tendência, não quer dizer que seja regra. Ela tem atividade, afinidade eletrônica, seja regra, que inclusive a gente vai ver as exceções, tá? Beleza? Isso, André, e penetração? Penetração, que a gente vai falar agora, bem simplesinho, né? Penetração. O que seria a penetração? A penetração, por sua vez, descreve a proximidade dos orbitais e elétrons ao núcleo, à medida que esses caras vão ficando mais próximos do núcleo. Lógica, elétrons com maior penetração, logicamente, né, ou seja, estão mais próximos, né, experimentam uma carga nuclear efetiva maior. Lógico, eles estão mais próximos do núcleo, devem estar mais próximos do núcleo, por sua vez, blindam os elétrons mais efetivamente, então eles recebem essa carga nuclear efetiva com maior intensidade. Vamos ver esse exemplo aqui que eu deixei para você. Vamos pegar um átomo aqui, ó, que tenha 4 prótons, então ele tem 4 elétrons, e vou chamar o nosso elétron de interesse, vai ser esse terceirozinho aqui, certo? O que acontece aí? Temos um núcleo hipotético com 4 cargas positivas, 4 prótons. Então, logicamente, eu tenho 4 elétrons, tá certo? E o nosso elétron de interesse é o nosso terceiro elétron aí, certo? O que os elétrons 1 e 2 têm o quê? Tem uma maior penetração do que o nosso elétron de interesse. Então, esses dois carinhas aqui, ele tem uma penetração maior.
Porque eles estão o quê? Eles estão mais próximos do núcleo. E por isso acabam o quê? Acabam blindando o nosso terceiro elétron, impedindo que esse terceiro elétron sinta total de cargas de atrações que venham desse núcleo, certo? Fazendo com que ele seja atraído com menos força. Então você já sabe que quanto mais distante do núcleo, a atração eletronúcleo é menor, porque o efeito de blindagem vai aumentando, você vai tendo mais elétrons. E como o nosso quarto elétron aqui está depois do nosso elétron que a gente de interesse, ele não afeta em nada, esse quarto elétron não afeta em nada, nem penetração e nem na blindagem, ok? Do terceiro, é claro. Certo, galera? Espero que tenham gostado dessa aula sobre efeito de penetração e blindagem. Espero que tenham assistido a outra aula de carga nuclear efetiva, para agora a gente começar a falar sobre propriedades periódicas e ver as irregularidades e outros aprofundamentos bacanas e outros porquês, ok? Um abraço, bons estudos e fiquem com a gente para a próxima aula. Até mais!